Goiânia. Gente, ela faz, tá? Ela fez R$240 mil em dívidas, com bolsas, roupas, sapatos. Olha só o que ela disse. Isso aqui virou isso. E todas as vezes que eu junto as coisas que eu comprei, as coisas que eu acumulo, me dá uma tristeza. Todas as vezes que eu me vejo diante da quantidade absurda de coisas e tenho a consciência da quantidade de dinheiro, tempo e vida que eu gastei com isso, dá um desespero tão grande. E o pior é saber que daqui a pouco eu vou comprar outra coisa, porque a vontade vai vir acompanhada de uma angústia absurda e eu não vou conseguir controlar o impulso. Eu tenho uma vergonha tão grande e uma culpa tão enorme. Por isso que eu vou continuar repetindo que o vício da compra não é brincadeira. Ele é tão destrutivo quanto qualquer outro vício. Tem muita gente que não entende e até acha que é pura falta de força de vontade minha. Já que é tão simples, né? É só não comprar. Pois então, eu também acho. É só não beber, é só não se drogar, é só não jogar. A questão é, eu sei que essa luta é minha e eu sei que ninguém tem a obrigação de entendê-la. É um caso extremo? É. Mas existe. E tem muita gente também que está caminhando para esse desespero, tá? Se esse, por acaso, é o seu caso, né? Ou então conhece alguém, presta atenção, então, agora na nossa entrevista, para colocar um ponto final nessa gastação, nessas dívidas. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Aqui no nosso estúdio, eu recebo Elza Leite, psicóloga. Tudo bem, Elza? Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Andréia Rosa, obrigada pela sua participação, boa tarde. De certa forma, você se identifica com os sentimentos que a gente mostrou agora dessa moça lá de Goiânia? No passado, eu também já fui muito gastadeira, já comprei muito, sem necessidade, quantidades muito grandes. O que, por exemplo, qual foi seu ápice de compras? Chegou a que ponto? Cheguei a estourar o cartão mesmo, compra, gastar tudo que via. Fala bem pertinho no microfone. Tudo que eu via, dava vontade de comprar, achava que eu podia, né? E eu gastava. Chegou um ponto que eu estava assim, exagerando mesmo, e o que aconteceu? Fiquei endividada. Seu prazer era gastar com o quê? Com o que me dava vontade. Eu olhava uma roupa bonita, aí eu queria, aí eu olhava outra, também queria, sapato, bolsa, né? Comida, restaurante, tudo que eu tinha vontade, eu queria comprar. Elza, se a gente perguntar principalmente para muitas mulheres, né? A gente tem essa vontade de andar bem vestida, né? Comprar uma peça nova. Agora, qual que é o limite de comprar e começar a caminhar para esse lado do consumo extremo, do consumo excessivo? É quando você faz além das suas possibilidades, quando você compra além do que você ganha, quando você não paga as suas contas e acaba se endividando, quando você compromete suas relações interpessoais por conta dessa questão compulsiva, quando você se vê prejudicado e culpado, constrangido de falar o preço, escondendo o que comprou. Então, quando a gente pensa em compulsão por compra, o sujeito tem prejuízo em vários níveis, né? O prejuízo financeiro, o prejuízo emocional, o prejuízo relacional. Geralmente tem muito problema em casamento, porque fica comprometido o orçamento de forma disfuncional, porque geralmente o sujeito compra aquilo que ele não quer e nem precisa para impressionar as pessoas que ele nem conhece, porque tem uma pressão social de consumo muito grande em cima da gente, agora com as mídias sociais ainda maior. Tem a questão da desejabilidade social, que é quando eu preciso me apresentar, né, de uma maneira aceitável para a sociedade. E tem a questão do descontrole interno, né, de eu não saber o quanto eu posso e não ter realmente um controle, um limite ali. Então, são muitos problemas emocionais e relacionais que essa questão gera, e aí o sujeito ele vai perdendo o controle, porque ele sente que ele não consegue parar, apesar dele não precisar de tudo aquilo ali. É um impulso, né, que eu preciso daquela aquela recompensa imediata, eu compro, não avalio o que estou comprando, muitas vezes não vou usar, aquilo ali fica parado, aí eu acabo me apegando e depois quando passa aquele efeito, eu olho para aquilo e o que eu fiz? Aí é uma culpa sem fim, o sujeito fica ansioso e aí é uma coisa que não para, né? Porque só a culpa e a consciência não é suficiente. A gente precisa tratar realmente o comportamento e também a causa dessa compulsão. E as causas são várias, né? Várias. E a gente pode, inclusive, falar delas aqui. Andréia,
Teve um momento que a Elza falou a respeito de, às vezes, esconder o preço das coisas, esconder de alguém, às vezes sente até vergonha. Você chegou também a fazer isso? Não abrir o jogo, às vezes, para um companheiro do que estava comprando, mentir preço? Muitas vezes sim. Chegava, escondia a bolsa, depois que ia tirando devagarzinho, algumas vezes. E hoje, você consegue identificar claramente tudo o que acontecia, o excesso? Como é que você conseguiu fazer essa mudança na sua vida, essa virada de chave? O que aconteceu é que eu vi que eu estava demais, eu estava endividada, eu também já não tinha mais como comprar, porque eu não tinha mais crédito, não tinha dinheiro, e eu fiquei refém de ficar pagando juros e juros e juros, e eu nunca terminava de pagar esses juros, aquilo estava me deixando doida. E aí, com o tempo, eu entendi que eu tinha de parar, porque eu queria comprar mais, mas só que eu não tinha como. O que eu fiz? Eu comecei a negociar os cartões, levei 2 anos, mas nessa história de eu negociar e ficar pagando para terminar de pagar, porque eu queria terminar de pagar para comprar mais. Aí... Você já tinha isso em mente? Sim, que eu queria comprar, e eu estava nervosa porque eu não podia comprar mais. Fala bem pertinho no microfone. Então, eu queria comprar mais. O que eu fiz? Eu negociei, paguei tudo. Você ficava nervosa, você disse? Ficava, porque eu queria comprar. Porque eu olhava as coisas, estava na moda, todo mundo tinha, e eu não podia comprar, porque eu não tinha crédito mais, né? E o que eu ganhava já não dava. Aí eu comecei a negociar os cartões, paguei, mas só que quando eu terminei de pagar tudo, e eu também não tinha mais cartões, eu entendi que eu não podia voltar a fazer a mesma coisa, porque eu não ia chegar a lugar nenhum. Consegui ter isso. E aí, graças a Deus, hoje eu não devo mais, eu tenho um cartão de crédito e não voltei. Eu compro, todo mês eu compro, mas eu compro pouco e compro o que eu preciso. Não compro mais o que eu não preciso, só por vontade. Mas foi duro, foi muito sofrido. Tem um ditado que diz, né? Quando a gente não aprende por amor, às vezes é pela dor, né? Verdade. Você aí de casa, você que se identifica com esse assunto, manda pra gente seu comentário. E isso não tem nada a ver com o padrão, tá? Quanto que você ganha, não. Às vezes tem gente que ganha muito e gasta tudo, e tem gente que ganha pouco e consegue administrar muito bem a sua vida financeira. Não tem nada a ver com isso. O importante é a gente gastar, né, de forma consciente. E a gente vai ver agora o depoimento da Lorena. Ela mandou um vídeo pra gente, daqui a pouquinho então a gente vai mostrar. Mas eu conversei com a Lorena, escuta só, ela já falou, ela contou pra mim, Elza, que ela chegou a gastar 10 mil reais em roupas de academia, né? Sendo que ela nem usava sapatos, carro. Agora sim a gente tem um vídeo dela, vamos ver. Roda aí pra gente conferir então. Vocês não estão entendendo. Eu chegava com roupa de academia, eu tinha, eu acho que um guarda-roupa inteiro de roupa. Cheguei um dia a comprar mais de 10 mil reais em roupa. 10 mil reais em roupa que eu tô falando há um tempo atrás. Hoje deve corresponder aí uns 20, né? Que tudo subiu o preço. Mas sapato, já tive mais de 100 pares de sapato. Comprava e estragava porque eu não usava. Tênis, eu era muito compulsiva. Não só com roupa, com tudo, até carro. Moral da história, olhava para aquilo e me fazia bem. Só que nesse período da minha vida, eu descobri, depois, né, que eu passei por ele, que era um vazio. Eu estava vivendo um momento que eu tinha que preencher esse vazio de uma forma. E essa forma era comprar. Era ter muitas coisas. Mudando de vida, hoje eu percebi que a gente não precisa ter muitas coisas, precisa ter o que usa. Olha, a gente já está aqui nos bastidores conversando sobre esse comportamento que a Lorena tinha e que hoje, segundo ela, já mudou completamente. Quem está passando por isso consegue enxergar que existe naquela hora ali um vazio, Elza? Dificilmente, só depois que as coisas desandam, quando a dívida acontece, quando eu já não tenho mais crédito, quando o meu casamento está comprometido, quando eu estou muito ansioso, perdendo o sono. A gente só se dá conta muitas vezes depois que a coisa já que tomou uma proporção muito grande. É importante a gente tentar compreender e, de repente, nosso encontro aqui ajuda as pessoas de casa a tentar fazer essa autoavaliação. Por que acontece a compulsão? Se a gente veio de um padrão familiar onde os nossos pais eram consumistas, aquele padrão é um padrão familiar e a gente vai repetir. É hereditário, né? Sim, o comportamento é aprendido, né? O ambiente fomenta muita coisa na gente.
Às vezes eu vim de um padrão de extrema escassez. Então, dentro de mim tem uma falta que eu preciso recompensar ela, comprando, gastando, comendo, de alguma forma, desenvolvendo a compulsão. Então, tem a pressão do consumo, tem a questão da baixa autoestima. Alguns pacientes que têm transtorno de humor, por exemplo, pacientes que têm bipolaridade, eles têm uma tendência à compulsão e a gente vê um sintoma muito presente, que é a compulsão de compra, porque a pessoa fica num estado de mania, de euforia e acaba comprando sem pensar. Então, eu acho que identificar esses padrões é importante e, mais do que isso, buscar ajuda. Como é que eu posso me ajudar para além da terapia? Eu acho que tem perguntas que a gente pode se fazer. Primeira pergunta é: eu quero? Sempre eu quero. Eu mereço? Sempre mereço, porque eu trabalho muito e aí eu vou me sentir melhor. Aí depois é: eu posso? Né? Deixa eu fazer um orçamento, deixa eu colocar na ponta do lápis. A moça falou assim: isso custou a minha vida. O tempo é a nossa vida, o dinheiro é a nossa vida, porque a gente dá a vida para trabalhar. Então, fazer conta se cabe aquilo ali no orçamento. E depois eu realmente preciso comprar mais do que eu já tenho, de mais um sapato, de mais uma bolsa. Eu preciso impressionar as pessoas, eu preciso representar ou tentar preencher esse vazio com coisas ou com outros fatores. De repente, um esporte, uma amizade positiva, a própria terapia ajuda demais. Então, eu posso ir ressignificando esse preenchimento de outras formas que não sejam tão autodestrutivas, porque você resolve momentaneamente aquela falta, mas depois você tem outros grandes problemas por conta daquilo. Então, é um vazio que nunca deixa de existir, ao contrário, ele só aumenta. Sem contar que o ápice da felicidade vem e passa rápido, Exatamente. né? Comprou, não é isso, André? Você tinha esse sentimento? É verdade. Comprava, ficava feliz ali na hora. E depois? Depois, passava, você queria comprar de novo. Né? Sustentava o sentimento, Não. né? E é isso, realmente é um vazio. Quando você quer comprar é porque está faltando alguma coisa, você quer preencher aquilo ali, né? Então, quando você compra, você diz: é meu, aí você fica feliz. Mas depois você comprou, você usou, aí você vai à rua, dá vontade de comprar de novo, porque você está vazio, está faltando. E era o que acontecia na minha vida. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Né? E quando essa parte também foi resolvida, é que, de certa forma, essa minha compulsão, ela acabou. E aí veio também a falta do dinheiro e ficou... Né? O importante é um consumo consciente. Eu só vou ler aqui alguns comentários, Elza, que tem muita gente participando com esse assunto. Tem gente dizendo: eu já fui assim compulsiva, querendo preencher vazio, que só Deus pode fazer. Mas eu fui controlada, mas todo dia eu tinha que comprar, nem que seja um brinco, nem que seja um anel. Essa pessoa está falando: olha só esse reconhecimento, todo dia ela tinha que comprar. Boa tarde, minha mãe tem 3 quartos de roupas. Eu fico assustada, misericórdia, 3, imaginem. Eu sou de Marataízes, eu sou muito gastadeira. Tinha mês que eu conseguia dormir pensando na dívida, né? Que eu nem conseguia dormir, aliás, pensando na dívida do outro dia. E tem dias que eu sabia que eu recebia, né? Mas eu fico triste em saber que não ia ter dinheiro, pois iria ter dado tudo para os outros, né? Nada ficava para ela. Eu conheço a minha cunhada, ela compra, gasta 6 mil reais, 10 mil reais e agora ela deu uma parada. Minha cunhada parece uma centopeia de tanto sapato que ela diz que precisa, né? Roupa, então nem se fala. Maquiagem, meu Deus. Ela falou que até o marido chegou a bloquear as contas, né? O cartão dela. E agora, meu medo é que ela está pegando o dinheiro emprestado. Eita, ela está tentando pular, dar um jeito aí de qualquer coisa, dar um jeito de continuar consumindo, comprando, né? Eu fui viciada em comprar e o pior, eu comprava sem precisar, acho que é isso, né? De roupas e sapatos. Se eu gostasse da roupa, fosse do tamanho grande, eu comprava. E falava que ia emagrecer para usar. Quando eu via, não usava nada. Tem gente falando: o excesso de compra é um distúrbio emocional. Ano passado eu fiz o propósito de ficar 1 ano sem comprar roupa, sapato, etc. Foi difícil, mas no final eu vi que ainda tinha roupa na etiqueta sem ser usada após 1 ano. Tá? E a pessoa está falando que foi libertador. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários. Nossa, chegaram muitos comentários. Agora, Elza, você falou a respeito das perguntinhas: se eu mereço, se eu preciso, se eu posso. Tem gente que nessas perguntas vai só respondendo sim, inclusive que tem condições para pagar. Mas nem sempre, tô com tudo em dia, não tenho dívidas, pago, não tenho que dar satisfação do meu dinheiro para ninguém. Qual é o termômetro para, além dessas perguntas, a pessoa ter essa consciência se ela está gastando demais?
Provavelmente essa pessoa que não consegue falar não para ela mesma pode estar vivendo um mecanismo de defesa chamado negação, né? Ela não acredita que tem um problema, porque afinal não tem uma dívida, né? E eu estou me satisfazendo, então não tem um problema aqui. E eu acho que uma das outras coisas que a gente precisa pensar é essa pessoa ela não tem tolerância à frustração, ela não quer tolerar o sentimento de frustração de não comprar, porque comprar traz prazer. Quando eu não compro, eu não tenho prazer. Então, eu não quero tolerar o desprazer de não comprar. Tá? Então, é uma pessoa que precisa trabalhar essa questão de frustração para poder aprender a dizer não para ela mesma. É muito comportamental. A terapia disso tudo é muito comportamental. É fazer conta, é evitar lugares que são estimuladores, shopping, promoção, rede social com isso propaganda. Isso daqui, então, é um perigo, né? Rede social. Comparação. Cada um tem a sua realidade. Nem sempre a gente consegue alcançar a realidade do outro. Na maioria das vezes, né? A gente nunca consegue viver aquele padrão. Então, eu preciso ter consciência daquilo que me cabe. Daquilo que me cabe. E se eu não posso, eu não devo. Evitar comprar em cartão de crédito, tentar pagar as coisas mais à vista. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Tá? Então, é um autogerenciamento que precisa realmente, paulatinamente, ir acontecendo. A gente não rompe com esse padrão da noite para o dia. É um treino, é um retrabalho. É como se você precisasse se reconstruir, reformular todo um padrão de uma vida toda. E compra excessiva não vai preencher o vazio existencial. Não vai. Vai piorar. O psicólogo está aqui falando e a gente também vai ouvir agora. E o paciente migra a compulsão, tá? Às vezes ele migra a compulsão. Às vezes ele deixa de ter compulsão por compra, ele começa a beber demais, daí a pouco ele começa a fazer sexo demais, aí ele deixa de comprar, beber ou fazer sexo, ele arruma uma compulsão alimentar. Então, é migrar a compulsão. Compulsão, gente, precisa ser tratada. Precisa ser tratada. É realmente um transtorno mental. A Lorena falou isso, né? Antes era roupa de academia, depois foi tênis, depois foi carro. Porque é na mentalidade, né? Uma questão de mentalidade. Você tem que reformular a sua mentalidade, a sua maneira de se ver e ver a vida. A gente vai ver, então, agora quais são as dicas do Eduardo. Gente, Eduardo é economista, super parceiro aqui do Fala Espírito Santo. E ele deu pra gente 3 dicas muito importantes para quem está passando esse perrengue aí com o excesso, né, das dívidas. Para a pessoa que está com o cartão já ali endividado com a administradora, tentar se livrar o mais rápido possível dessa dívida do cartão de crédito. Por quê? Porque é a dívida que tem a taxa de juros mais elevada. Então, uma forma de resolver esse problema é, às vezes, você contratar um empréstimo consignado que tem uma taxa de juros menor, e aí isso permite você pagar a dívida do cartão assumindo uma dívida que possui uma despesa menor. Mas é importante, uma vez que você pagou a dívida do cartão, tomar muito cuidado para não se endividar novamente no cartão. Então, muitas vezes, se livrar daquele cartão de crédito para não acontecer de você ficar com 2 dívidas. A outra recomendação tem a ver com ajustar o limite do cartão de crédito. Reduz o limite desse cartão para o mínimo ali possível, para tentar forçar um controle maior aí dos seus gastos no mês. E a terceira e última recomendação é para você simplificar a sua vida financeira. O ideal é tentar ter uma única conta bancária, um único cartão de crédito. Se você tem dificuldade para usar o cartão, passe a fazer os pagamentos na modalidade do débito ou às vezes, se preferir, até no dinheiro. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Quem quiser conversar mais, eu estou lá no Instagram, Eduardo Araújo OX. Um grande abraço e até a próxima, Roberta. Muito obrigada, Eduardo, pela sua grande contribuição com esse assunto. E aí a gente estava aqui já repercutindo as falas dele, né? Mas tá, vou parar de gastar? Vou parar de comprar a roupa que ela quer comprar, que ela tá aqui bonita, com o sapato, com a calça? É por aí, Elza? Não, a gente não pode tratar nada com extremismo. Porque a nossa dificuldade é sustentar as nossas decisões. Então, todos os dias, só por hoje, durante essas próximas 24 horas, eu não vou comprar, eu não vou gastar, eu vou fazer conta. Aí, no outro dia, você começa tudo de novo. Então, é desconstruir devagarzinho a história de uma vida inteira, às vezes, tá? A gente pode encontrar outros meios de substituição, sim, mas isso também pode ser muito perigoso. Então acho que interessante isso, porque é prazeroso. O que substitui esse prazer? Por exemplo, o prazer imediato, ele gera muita recompensa neuroquímica, né? Dopamina, por exemplo, no nosso cérebro. Só que quando você consegue dizer não e vencer 24 horas, por exemplo, sem comprar,
aquela sensação de orgulho e prazer também é tão boa quanto. Então, a gente precisa se dar a oportunidade de vencer as nossas batalhas internas e mostrar para a gente que a gente tem força. Não é só força de vontade, é força de fazer acontecer. Você se sente orgulhosa hoje, Andréia? Muito, muito. E com dinheiro no bolso, né? Que agora tem, antigamente Opa, não vou tinha. pegar aqui. É isso aí, tudo com consciência, Tudo né? com consciência, mas é difícil. É como eu falei antes, é uma luta contra a gente mesmo, né? E eu aprendi da pior maneira, mas eu aprendi, né? E é uma coisa terrível, porque compromete toda a vida da gente como um todo mesmo, né? Porque você acaba se perdendo. Que bom que você está aqui dando um exemplo positivo de que é possível reconhecer, né? E ajustar aí a rota, recalcular a rota. Isso é muito importante. Obrigada, Eu que Elza. agradeço, à Um disposição. beijo para você, um bom final de semana. Obrigada também, Andréia. Um beijo, tá?